Momento Devocional, a nossa live de reflexão bíblica. Hoje às 15h, com o pastor Paulo César Reis. Ao vivo no Facebook, Instagram e YouTube. Acompanhe e compartilhe. Daqui a pouco, Momento Devocional, com o pastor Paulo César Reis. Ao vivo no Facebook. Boa tarde, boa noite, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Momento Devocional, a nossa live de reflexão bíblica começando agora, trazendo hoje a conclusão do estudo detalhado na carta de Paulo aos Colossenses. Já chegamos ao capítulo 4 e hoje vamos prosseguir e terminar a partir do verso 2. Recapitulando para quem chegou agora nesse estudo, a carta de Paulo aos Colossenses, como o nome já indica, foi escrita aos cristãos da cidade de Colossos, uma cidade que ficava onde hoje é a Turquia, e que estava sendo influenciada por falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos ensinamentos da parte de pessoas que negavam a divindade de Jesus, e também de outros que queriam impor aos gentios, as pessoas de nações não judaicas, que se convertiam ao evangelho, as práticas do judaísmo, ou seja, tem que ser judeu para também ser cristão. E Paulo ensinou que não, né? Como a gente já estudou, você pode ver aí os estudos dos capítulos anteriores. Para você que acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também pode compartilhar o link com seus contatos nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, e por aí. E também pode mandar pelo WhatsApp, a pessoa ao clicar vai abrir na rede social dela. Muito bem, eu quero agradecer aqueles que têm acompanhado até aqui, quero agradecer de uma maneira especial ao irmão Laerte Carneiro e sua esposa, a doutora Luana Araújo, também ao pastor Marcelo Santos, que são cooperadores que têm me ajudado financeiramente para a manutenção desse trabalho da live. Oxalá Deus levante outros que eu possa, não é para minha subsistência, para esse trabalho que requer uma boa internet, que requer equipamentos que os meus ainda são básicos, né? Bem elementares, para que eu possa continuar esse trabalho que tem tido um alcance, trabalho que faço há mais de 5 anos e que tem frutos, e alguns frutos só aparecerão na eternidade, quando as nossas obras forem julgadas, mas todos eles são para a glória do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, vamos então à leitura bíblica, sem mais delongas. Carta aos Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 2, onde vai falar da oração e a prudência. Aqui Paulo está falando o que ele também recebeu do Senhor Jesus, porque Jesus também ensinou sobre isso quando disse: vigiai e orai. 2 verbos que, como todo verbo, exprime uma ação, uma prática, e a prática recomendada como primeira é a vigilância, para depois a oração. Porque se não houver vigilância, a falta de vigilância pode anular a oração e os seus efeitos. Então, oração e prudência, prudência ou vigilância e oração. Perseverai na oração, Colossenses 4:2. Vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós,
para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, que sempre a vigilância está associada à fala, à comunicação, às palavras, sejam elas de forma oral, verbal, como era no tempo do apóstolo, escrita, ou como nos meios de hoje nos propiciam, também por imagens, por símbolos, por emoticons, por logos, por figuras, por desenhos. Tudo isso está dentro do contexto palavra, no significado de comunicação. Então, olha aqui, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Uma coisa que o cristão deve aprender logo a fazer é aproveitar as oportunidades de anunciar a Cristo, de proclamar o Evangelho, de ser luz do mundo e ser sal da terra. Mas, como primeira atitude ou atividade, o apóstolo recomenda a perseverança na oração. Não é apenas orar, é não deixar de orar, não parar de orar. Não significa que vamos orar em postura de oração todas as horas do nosso dia, porque isso não é possível. Nós temos outras atividades, outras coisas que fazer. Mas o espírito, a atitude de oração deve permear o nosso dia a dia, e a prática da oração também deve ser constante, mantida, com uma frequência que nós precisamos e devemos perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Em algumas versões, vigiando é velando, que é aquele comportamento de acender uma vela para ver direito o que se passa. Então nós oramos sobre um assunto, não vamos esquecer do nosso pedido, da nossa oração, do nosso motivo. Vamos esperar a resposta de Deus, que pode ser um não, pode ser um espere, mas também pode ser um sim. Eu costumo comparar a falta de perseverança na oração, a falta de vigiar na oração, com uma atitude daqueles meninos que saem da escola no final da manhã, tocando as campainhas, os interfones das casas pela rua onde passam. E antes que alguém vá atender, eles já correram e já dobraram a esquina. Eles não queriam ser atendidos, eles queriam só brincar, só fazer uma arte de menino. E quando a pessoa sai para ver quem é, eles não estão mais lá. Quantas vezes também temos nos portado assim? Oramos, colocamos o nosso pedido ao Senhor, mas antes que qualquer resposta venha, a gente já mudou de atitude, já não está mais vigiando naquele assunto, aguardando uma resposta de Deus, um sinal de Deus, o favor de Deus vindo na forma de sim ou de não, porque quando Deus diz não a uma oração nossa, é porque o não é o melhor de Deus para nós. E Paulo diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Ele falava dele e da sua equipe de companheiros de obra missionária. Embora ele já estivesse encerrado na cadeia em Roma, mas ele ainda supervisionava, recebendo os irmãos que iam até ele, porque ele ficou como preso domiciliar em Roma por 2 anos numa casa alugada, conforme você pode comparar lá em Atos capítulo 28. O último do livro de Atos. Ali ele recebia pessoas que iam até ele enquanto ele aguardava a primeira audiência do seu julgamento, porque ele apelou para o tribunal de Roma como cidadão romano que era. O crime, ser pregador do evangelho. Fora oferecida uma denúncia da parte das autoridades judaicas, que era uma colônia romana,
E ele então apelou para a instância superior, como cidadão romano que era também, embora fosse de Tarsis ou Tarso, ele tinha cidadania romana, mesmo sendo judeu. E então ele ficou aguardando a primeira audiência. Lá na carta a Timóteo ele fala dessa primeira audiência na qual ninguém compareceu para ajudá-lo, para apoiá-lo, e da qual ele já saiu para a prisão Mamertina, em Roma, um cárcere subterrâneo, escuro, insalubre, de onde ele só saiu para receber a sentença do imperador e ser decapitado. Mas enquanto isso ele trabalhou bastante. Ele escreveu pelo menos 4 cartas, que são as cartas da prisão, inclusive essa aos Colossenses. Ele instruiu os obreiros que iam buscar uma palavra, uma instrução apostólica da parte dele. E aí ele pede oração por ele e por essas pessoas, dizendo: e orai ao mesmo tempo, orem por vocês, mas orem também por nós. Porque há uma necessidade e um valor na cobertura intercessória pelos obreiros, por aqueles que estão na linha de frente dessa batalha da fé, que são os primeiros a sofrer os mais intensos ataques do adversário da obra de Deus, tanto os adversários espirituais quanto os humanos. Por isso, quem faz a obra de Deus precisa receber um suporte de oração. Temos nós intercedido por aqueles que estão fazendo a obra de Deus? É o que devemos fazer. E ele diz: para que Deus nos abra porta para a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Às vezes, num lugar, numa família, numa comunidade, ninguém quer ouvir o Evangelho. Mas Deus cria situações no seu arranjo divino dos acontecimentos na história, para que uma porta se abra. E onde outrora ninguém queria ouvir o Evangelho, agora ficam maleáveis, acessíveis. O coração amolece, a mente abre para ouvir o Evangelho. É Deus abrindo a porta da palavra. Isso pode acontecer não só numa comunidade, numa nação, mas também na sua família, no seu local de trabalho, na sua vizinhança. Ele diz: para que eu o manifeste como devo fazer, manifestar o Evangelho, fazer conhecido o Evangelho. E aí ele recomenda a nossa sabedoria para com quem não serve a Deus ainda, para com os que são de fora. Fora do quê? Fora da graça, fora da palavra, fora da aliança que nós temos com Cristo. E às vezes esses que estão de fora estão muito dentro da nossa casa, são pessoas da família. Quem sabe é o cônjuge, quem sabe são seus pais, ou seus filhos, seus irmãos. E é o seu primeiro campo missionário, é o seu primeiro alvo para você testemunhar a mudança que o Evangelho fez na sua vida. Bem-vinda, irmã de Marci Souza, a tia Fia. Grande abraço para ti e para toda a família. Então, o nosso primeiro campo missionário é a nossa família. Aqui Paulo diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Como é uma conclusão e não é um texto grande hoje, eu gostaria de me delongar um pouquinho mais aqui, exemplificando como é portar-se com sabedoria para com os que são de fora, que, como disse, pode ser lá no trabalho, lá na escola, lá na rua, pode ser em casa, pode ser na vizinhança. Primeiro, não dê mau testemunho. Não fale dos defeitos dos crentes, porque os crentes têm defeitos, mas fale das qualidades de Cristo. Fale das vantagens de ser crente. Porque a gente sabe que tem perigo, que tem luta. Nós sabemos. Mas não precisa falar disso. Porque vão ficar sabendo mesmo de todo jeito. Vão ficar sabendo que ser crente também é difícil. Mas vale a pena. Então fale do que vale a pena falar. Fale da maravilhosa bondade de Deus. Fale da graça que te transformou. Mostre com palavras, mas também com a vida,
a mudança que houve em você, porque você está em Cristo. Isso é portar com sabedoria, aproveitando as oportunidades. De novo chega no verso 6 falando da palavra, da comunicação, que é onde muitas vezes ganhamos ou perdemos pessoas. Atraímos ou repelimos. É no nosso falar. Então o texto diz: a vossa palavra seja sempre agradável. É claro que o evangelho e o seu confronto moral e espiritual não agrada o homem carnal. Mas no que depender de nós, nós vamos colocá-lo na melhor embalagem humana possível. De palavras sadias, de palavras amorosas, de palavras calmas, de palavras que não agridem, que não suscitem a ira da pessoa. Agora, se mesmo assim ela não quiser receber, aí é com ela, mas você teve uma palavra sempre agradável, temperada com sal. Sal? Então eu devo passar um pouquinho de sal na língua para falar? Não é isso. É porque o sal remete à humildade. Olha aí, tia Fia, o tanto que o sal é humilde. Se a senhora me convida para uma refeição na sua casa, fica a dica, eu não vou elogiar o sal. Toda comida preparada aí vai ter sal, mas ele não vai aparecer. Ninguém vai perguntar de que marca é aquele sal. É o cisne, ou é aquele outro mais barato, ou é o sal rosa do Himalaia, aquele caro. Ninguém está nem aí para isso. Quer é o sabor. Então o sal, ele é humilde, ele faz o seu trabalho e não aparece. Assim também devem ser as nossas palavras, temperadas com sal, onde o amor, a graça, a bondade de Deus aparece, e não nós. Palavras temperadas com sal. Sal também fala do equilíbrio, porque é ele que conserva. Muitos alimentos nos tempos antigos só poderiam ser mantidos se salgados, porque não havia a refrigeração que tem hoje aí, tantos meios, freezers, refrigeradores, conservantes. O sal era a base da conservação. E diz: para saberdes como deveis responder a cada um. Porque cada pessoa tem um jeito de entender, um nível de entendimento, de compreensão das coisas, cada sujeito com o seu jeito. Mas como eu vou saber o jeito daquele sujeito? Aí é que entra a vigilância, a sabedoria. Portai-vos com sabedoria. Ah, eu tenho falta de sabedoria. E Tiago ensina. Então peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Glória a Deus. Agora vamos para o verso 7 em diante, que são as recomendações finais e as saudações finais de Paulo à igreja dos Colossenses, à igreja de Colossos. Olha aí comigo. Quanto à minha situação, eu, Paulo, aqui em Roma, enquanto preso, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Esse irmão Tíquico, ele fora a Roma para visitar Paulo e levar uma oferta, porque Paulo precisou ser mantido. Ele estava preso, mas as suas necessidades, inclusive o aluguel da casa que ele morou por 2 anos, precisava ser pago. Então as igrejas mais liberais, que respondeu bem ao ensino sobre a contribuição para a obra de Deus, mesmo Paulo estando longe, elas mandavam alguém levar uma oferta, e Tíquico foi levar uma oferta. Voltando para aquela região, Paulo aproveita a vinda de Tíquico e manda a carta aos Colossenses, a carta à igreja de Laodiceia, que não faz parte do Novo Testamento, e a carta a Filemon, aquela cartinha de apenas um capítulo que Paulo mandou por meio de Tíquico, juntamente com o Onésimo, aquele escravo fujão que foi preso lá em Roma, que ficou preso lá junto com Paulo e que Paulo evangelizou e gerou em Cristo, ou seja, ganhou ele para Jesus, discipulou ele até que ele fosse um crente firme. E agora Paulo diz: volta para o teu dono,
porque ele era um escravo. E como o teu dono também é cristão, eu estou mandando uma carta para que ele te receba também como irmão em Cristo amado. Você pode ler isso lá na carta a Filemon. Então Paulo está dizendo aqui, olha, quanto à minha condição, o jeito que eu estou aqui, Tíquico, que é irmão amado, primeiro a gente é irmão, né? E fiel ministro, depois a gente é ministro do Evangelho, mas primeiro é irmão. E conservo no Senhor, ou seja, e a gente é servo uns dos outros, vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Porque os irmãos das cidades onde Paulo passou plantando igrejas ficavam preocupados. Naquele tempo não era como hoje, que tem telejornal, que tem WhatsApp, etc. Será que o irmão Paulo já morreu, já foi decapitado? Será que ele está bem? Será que ele está passando necessidade? Será que ele está doente? Será que a gente ainda deve continuar orando por ele? Ou ele até já morreu e não é mais o caso de orar? E Paulo diz, olha, Tíquico vai informar tudo isso aí para vocês. Em sua companhia, verso 9, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Então o Onésimo, que era escravo na casa de Filemon, era lá de Colossos. Filemon era daquela igreja que foi plantada por um obreiro supervisionado por Paulo, chamado Epáfras. Vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo que por aqui ocorre. Agora vamos às saudações finais, já encaminhando para o término desta ministração de hoje. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. A gente sabe que Paulo ainda estava na casa alugada, onde ele morou 2 anos em Roma, porque ele ainda recebia pessoas. Não era o caso, era uma prisão domiciliar. Não era o caso depois da primeira audiência que ele foi para a prisão Mamertina, onde ele não tinha mais essa liberdade. Mas aqui tinha outro preso lá com ele, o Aristarco. E também o Marcos estava lá com ele. Sabe quem é esse Marcos? Esse Marcos era filho de uma irmã chamada Maria, que era parente de Barnabé. Aquele José da Consolação, aquele que vendeu propriedade e doou para a obra. Aquele que ajudou Paulo lá no começo, quando Paulo se converteu. Barnabé, natural de Chipre. Pois é, o Marcos era primo dele. Algumas traduções diz sobrinho, porque ele era filho da irmã Maria. Aquela irmã Maria lá de Jerusalém, naquela noite que Pedro estava preso, que o anjo apareceu e libertou ele, os crentes estavam reunidos na casa da irmã Maria orando por Pedro, a mãe de Marcos. Aquele que Barnabé levou com ele na primeira viagem missionária e não deu certo porque ele não estava pronto. E ele abandonou os missionários no meio da viagem, causando inclusive uma divisão entre Paulo e Barnabé, que cada um seguiu para um rumo diferente, porque não entraram em entendimento por causa de João Marcos, esse aqui. Aí Paulo diz assim, recebei-o. Agora o tempo passou, e quando o tempo passa e as pessoas aproveitam oportunidades para mudar, elas mudam, elas crescem, elas amadurecem, elas se tornam crentes firmes, pessoas mais sábias, mais centradas, mais maduras. Foi o caso de Marcos, que Paulo vai dizer num outro texto, lá a Timóteo, que ele era muito útil agora no Evangelho. É questão de estar pronto. Você gosta de um determinado alimento, mas tenta comer aquele alimento cru. Chuchu, por exemplo, né? Eu gosto de chuchu, mas cru não dá. Abóbora madura também não dá. Irmã Maria Félix Pereira, Petrolina, Pernambuco, boas-vindas. Então a questão é o tempo do cozimento, né? Feijão, ótimo, vai comer feijão cru, já não dá.
Então, é uma questão de estar pronto, preparado. Se você tem um chamado para uma obra específica na obra de Deus, um chamado ministerial, se prepare, porque quando você estiver pronto, o Senhor vai te enviar. Inclusive foi assim com Paulo e Barnabé. Quando você lê no livro de Atos, capítulo 13, a Bíblia diz que na igreja que estava em Antioquia havia vários obreiros. E cita lá, né? Vários, citam 6. Mas aí o Espírito Santo diz assim: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado ou escolhido. A igreja busca mais uma confirmação de Deus por alguns dias, orando e jejuando, e aí, com aquela confirmação espiritual, eles impõem as mãos sobre Saulo e Barnabé e os envia como missionário. Sabe quanto tempo foi isso depois da conversão de Paulo? Pelo menos 14 anos. No mínimo. Não pense que ele caiu do cavalo, entrou em Damasco, foi para a casa de Judas, e lá ele recebeu a visita de Ananias, que orou sobre ele. Ele foi cheio do Espírito Santo, recuperou a visão e saiu pregando pelo mundo. Não foi assim. É um tempo de preparação, de maturidade, de crescimento, de enraizamento para suportar os frutos. Uma árvore, quando está dando frutos, ela precisa de muita energia, de muita força, de muita resistência. Assim também é na obra de Deus. E agora, Paulo preso em Roma, ele fala bem desse Marcos. Diz aqui: se for ter convosco, acolhei-o. E Jesus não é o Senhor Jesus. É que Jesus é uma variação semântica de Yoshua, Josué do Antigo Testamento, mas traduzido no latim para Jesus. Se tornou um nome comum. Haviam outros Jesuses nos tempos de Jesus, porque era um nome próprio, não era exclusivo de Jesus Cristo. Só Jesus é o Cristo, mas havia outros Jesuses que não era o Cristo. E Paulo fala de um aqui, dizendo: olha, e Jesus, conhecido por justo, os quais são, eu acho que falou, não, vamos chamar ele de justo, para não confundir com o nosso Senhor Jesus, né? Então diz aqui: e Jesus chamado justo, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Ou seja, os da circuncisão eram um grupo de cristãos de origem judaica, que primeiro foram judeus e que se converteram a Jesus, mas quiseram manter alguns rituais do judaísmo. É claro que Paulo combateu isso. Enquanto Pedro defendeu no início, Paulo combateu desde o começo e desde sempre. Mas Paulo fala: olha, embora tendo um ponto de vista diferente no sentido doutrinário, mas eles foram os únicos que cooperaram de perto, pessoalmente comigo, diz aqui, olha, pelo reino de Deus, e eles têm sido meu lenitivo. Bem-vindo, irmão Wellington. Boa tarde, vivente, paz do Senhor. Aí no Estadão do Paraná. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Tudo indica que a igreja em Colossos começou com Epáfras. Ele foi aquele que plantou a igreja ali. Porque a igreja não abre, a gente abre a farmácia, padaria, supermercado, que é um comércio, né? Igreja de verdade, uma igreja local, ela nasce como uma planta, através de uma muda, que é outro crente que vai para ali e começa, através de semente, que é a pregação do evangelho, e pessoas se convertem, né? É dessa forma, é como um organismo vivo. Portanto, foi Epáfras que começou a igreja, e ele era de Colossos. E Paulo agora fala dele e diz assim: olha,
E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, e pelos de Laodiceia, que era uma cidade vizinha, e pelos de Hierápolis, que também era uma cidade vizinha. Esses lugares hoje são sítios arqueológicos, onde tem ruínas do que um dia foi aquelas cidades, na região da Turquia, que antigamente era uma das províncias do Império Romano, chamada Ásia Menor. Chegamos ao verso 14, já estamos na reta final. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Olha, esse Lucas aqui é o escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, e que era médico. Ele não era um dos 12, ele não foi um apóstolo, ele foi um evangelista, um escritor bíblico, enquanto também médico e enquanto também um companheiro ministerial de Paulo. E aqui ele aproveita a carta e fala: olha, manda meu abraço aí também, tá? Para o pessoal lá de Colossos. E Paulo está dizendo: olha, Lucas também vos saúda. E também Demas. Esse Demas aqui, a essa altura, ele ainda estava na fé e no ministério. Eu não sei depois de quanto tempo que ele vai abandonar a Paulo e ao ministério. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, ele diz assim: Demas, tendo amado o presente século, amou o mundo pelo amor das coisas do mundo, me abandonou. Então, infelizmente, às vezes as fileiras ministeriais também têm baixas. Não só daqueles que morrem, que partem para o Senhor, mas daqueles que desistem, não só do ministério, mas da própria fé. E desistindo da fé, não tem mais ministério. É melhor que nem tenha, né? Então ele fala de Demas. Verso 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que está hospedada em sua casa. A igreja que está hospedada em sua casa. Os viventes aí, irmão Hélito, irmão Jacir. Até por volta do ano 140, depois do começo da igreja, lá no ano 33, quando Jesus morreu e ressuscitou, não haviam templos ou lugares específicos da igreja reunir, por causa da perseguição. A igreja se reunia nas casas, embora ela tivesse todo o organismo e estrutura e hierarquia que a Bíblia ensina, mas não havia locais públicos próprios, particulares e seguros de reunião. Por causa da perseguição, às vezes as reuniões aconteciam de madrugada, em cavernas, em sepulcros que eram nas cavernas, às beiras de rios, em lugares ermos, desertos, por causa da perseguição. Mas o mais comum é que ela se reunisse a igreja se reunia nas casas de alguém. Não era uma igreja em célula, não era uma igreja no modelo dos 12, do G12, era uma igreja no modelo apostólico do Novo Testamento, mas se reunindo nas casas. Porque a casa de Deus não é o templo. Aliás, o templo também não é o templo. Na nova aliança da graça do Novo Testamento, o templo somos nós individualmente e coletivamente como igreja. Nós somos o templo, a morada do Deus vivo e também a casa de Deus. Bom, pastor, então aquilo que por influência do catolicismo a gente chama de igreja ou até de templo, é o que mesmo? Casa de oração, lugar que a igreja se reúne, que pode ser em qualquer lugar apropriado. Num galpão debaixo de uma árvore, no saguão de um hotel, no auditório de um cinema. Mas se for um lugar próprio, específico para isso, tanto melhor. Mas lembrando que nós não podemos sacralizar nem lugares e nem objetos. Então, pastor, só falta dizer que o púlpito não é o altar. E não é? Não é? Nem sequer aparece a palavra púlpito no Novo Testamento. É um lugar legal, útil? Sim, claro. Tão legal, tão útil, que as demais
meios aí de ajuntamento de pessoas também utilizam de um púlpito, que é uma plataforma, um lugar especial para a pessoa discursar, falar ao povo. Mas o altar também é a nossa vida. Pastor, mas tem tanta gente falando, venha para o altar, venha aqui deixar no altar. O púlpito pode até tipificar ou simbolizar um altar, mas o altar é dentro de nós. Na graça do Novo Testamento, Deus não mora na casa de oração, é um lugar especial, claro, necessário, muito necessário, porque é um lugar da igreja se reunir no espaço dela, na maioria das nações, com as garantias legais. Mas a casa de Deus somos nós, e a igreja é pessoas, não são paredes. Não estou aqui incentivando os desigrejados de forma alguma, longe de mim tal coisa, ainda mais do alto de mais de 40 anos de ministério pastoral. Congregar, ser igreja, fazer parte de uma igreja local é vital para a vida cristã. Apenas desmistificando aqui o mito de que a casa de oração é um templo, que Deus mora lá. E a gente até ora no final, agora Senhor nos despede, igual no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era, para encontrar com Deus o povo tinha que ir lá, viajar de onde tivesse até Jerusalém. No Novo não, Jesus falou, a hora vem, e já chegou, ele falou para a mulher samaritana, em João 4, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Porque a mulher falou, olha, nós os samaritanos adoramos nesse monte, que é o Monte Gerizim. E vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar que você deve adorar. E Jesus falou, a hora é e já chegou, que não é nem aqui nem lá, ou é aqui e lá, ou em qualquer lugar. Certo? Uma desculpa a menos ainda para os desigrejados. Porque, mas você ficava muito longe para mim ir, então congrega perto da sua casa. Procure a igreja evangélica mais perto da Bíblia e também a mais perto da sua casa para congregar. E Paulo fala então aqui da igreja que estava na casa da irmã Ninfa. Que bênção, né? Quantas denominações começaram na casa de alguém? Quantas? Né? A igreja onde eu congrego, uma igreja local que tem, uma congregação local que tem 33 anos. Ela começou na minha casa, com a minha mesa, com as minhas cadeiras, com o meu violão, com a minha família. Hoje é uma igreja que já gerou outras igrejas. Eu pastoreei por 25 anos e há 8 anos eu sou um pastor auxiliar ali, acompanhando, cooperando ainda com o crescimento daquela congregação, na medida do que posso. E ela começou numa casa, com um pequeno grupo de pessoas. Assim era a igreja de Laodiceia, que estava na casa da irmã Ninfa. Verso 16. E uma vez lida esta epístola, essa carta aqui aos Colossenses, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. Ou seja, dá um jeito aí de mandar alguém levar ela lá em Laodiceia e ler lá também para os Laodicenses, certo? E a de lá também seja lida aí para vocês, perante vós. Verso 17. Também dizei a Arquipo. Segura aí, irmão Arquipo, que tem um recado forte aí para você. Se você quiser tirar o nome do Arquipo e colocar o seu, fique à vontade. Tá, irmão Welton? Ô irmão Jacir? Ô irmã Marisa? Olha você aí que acompanha de perto ou de longe, agora ao vivo ou depois o vídeo da gravação da live. Olha esse recado para Arquipo, talvez seja para você também. É o Espírito Santo que vai te dizer. Dizei a Arquipo, : atenta bem para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras, ou para o cumprires. Você sabe qual o ministério que você recebeu no Senhor? Não necessariamente tem que ser um ministério no sentido de um dom ministerial, pastor, doutor, presbítero, evangelista, mas um ministério, um dom
que Deus te capacitou para você desenvolver um trabalho. Quem sabe é o de obreiro mesmo, de obreira. E a pessoa está caminhando há anos e anos para a sua igreja local, até contribuindo, até leva um visitante, mas só isso, ou às vezes nem isso, e fala, mas eu sou um evangelista, mas eu sou um presbítero, mas eu sou um pastor. Mas você está cumprindo bem, está observando bem o seu ministério para saber o que você tem que fazer? Aqui diz assim, dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. Não importa se é um ministério simples, que não seja tão visto pelos homens, mas é o que você recebeu no Senhor, e você o cumprindo bem com fidelidade, você vai ouvir do Senhor naquele dia as palavras, bem está, servo, serva, bom, boa e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra para regozijar, para desfrutar com o teu Senhor. Maravilha, né? Eu espero ouvir do Senhor essas palavras. E agora no verso 18, nós temos a saudação final, o último versículo desse livro, dessa carta, que diz assim, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Por que essa expressão, a saudação é de próprio punho? Porque algumas cartas de Paulo ele as ditou e alguém a escreveu por ele. Por exemplo, a carta aos Romanos, Paulo ditou e um irmão chamado Tércio a escreveu. E ele aproveita lá, eu, Tércio, que essa escrevi, também vos saúdo. Agora aqui, ó, o Tércio também está mandando um abraço aqui, uma saudação para vocês, meus irmãos. A carta aos Colossenses também foi ditada. Não sei se por um problema de visão, alguns dizem que Paulo contraiu uma doença que impedia de escrever direito. Ele inclusive disse assim, olha, vede com que grandes letras vos escrevo, lá na carta aos Gálatas, né? E alguém inferiu, porque o texto não diz claramente, que ele estava com a visão diminuída, então ele pedia a alguém que escrevesse por ele. Mas na hora de terminar, de assinar a carta, ele diz, olha, a saudação que agora é do próprio punho. Eu, Paulo, estou saudando. A graça seja com todos vós. Lembrai-vos das minhas algemas. Lembrem que eu estou preso. Lembra do motivo pelo qual estou preso? Por causa do Evangelho. Então vocês que estão soltos aí com toda a liberdade, não cessem de fazer a obra de Deus. E não cessem de orar por mim. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja com todos vós. Seja convosco. A graça seja convosco e outras palavras finais de Paulo nas cartas foi tida por muitos como chamada a bênção apostólica. Em algumas denominações virou um costume no final do culto. Mas eu quero lembrar que isso não é uma doutrina bíblica. Apenas um aparente costume nas cartas de Paulo, nem todas, e nas de Pedro. Mas outros apóstolos também escreveram e não fizeram esse tipo de bênção apostólica no final. Portanto, é um costume. Não está errado, mas não é obrigado, tá? Só para esclarecimento. E assim, nós concluímos o estudo sistemático, detalhado, versículo por versículo, de mais um livro do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero convidá-los agora para a oração. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nós venhamos com muita alegria, com muita disposição, continuar estudando a palavra de Deus, aprendendo para fazer a sua vontade e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante. Cadê o irmão aí que vai chamar a oração? Muito bem. Momento da oração. Vamos Eleve orar. o seu pensamento a Deus. Exercite a sua fé. Vamos orar. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus eu te agradeço por mais esse dia da minha vida e da vida de cada um desses e dessas que estão estudando a Bíblia juntamente comigo.
Ajuda-os, Senhor, nas suas dificuldades, nas fraquezas, nos momentos de desânimo, que o Senhor venha continuar nos dando graça e nos dando força. Também oro pelos que estão enfermos, acamados, hospitalizados ou não. Também por aqueles que estão com apertos financeiros, desempregados, com seu negócio em crise ou falidos. Tem misericórdia, Jesus. Socorre e visita cada um com a tua provisão. Também aos que estão presos mesmo, encarcerados, hospitalizados, aqueles que estão destroçados, destruídos pela depressão, pelos vícios, Senhor, pelos laços de pecado. Tem misericórdia, que a tua palavra possa alcançar e o teu Espírito operar no interior de cada um, gerando a mudança, a transformação de que necessitam. Também perdoa os nossos pecados e limpa-nos o coração. Nos prepare, Senhor, para o grande momento do nosso encontro com o Senhor naquele grande e glorioso dia. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus vos abençoe e fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima live. Compartilhe, se inscreva no canal no YouTube ou Vivente. Já se inscreveu lá? Verifica se está inscrito. E me ajude a alcançar 1.000 inscritos para que o YouTube possa impulsionar os vídeos aqui das nossas lives para mais pessoas. Deus abençoe e fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.